O superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto alertou hoje funcionários da saúde para que tomem cuidado com o aumento de casos de Covid dentro do hospital. Segundo o superintendente Benedito Maciel, esse aumento foi registrado no início desse mês e pode ter ligação, sim, com a chegada da variante Delta à nossa região. A variante preocupa e já foi registrada oficialmente na área de cobertura da Record TV Interior, em Pirassununga, Leme e Serrana. O superintendente do HC pede que as medidas de segurança sejam mantidas, especialmente agora, nesse momento em que a pandemia estava dando uma trégua. Isso vale até para a cidade onde toda a população adulta já foi vacinada. Pelas ruas de Serrana, muita gente sem máscara. Elza acha perigoso. Se protege, usa máscara, porque o negócio tá feio. Ó, você vê, a Serrana tava calma, já apareceu essa doença. Só que a pessoa já tá bem, já tá tudo tranquilo. A Secretaria de Saúde de Serrana confirmou que uma enfermeira de 30 anos, residente na cidade, foi contaminada pela variante indiana do coronavírus, a Delta. O caso foi identificado no começo do mês e a paciente isolada. Ela já estava em isolamento, tanto que a família não foi infectada, eles fizeram o teste, deu negativo. Como ela fez o isolamento corretamente, por ser uma profissional da saúde, ela seguiu todos os protocolos, graças a Deus nós não tivemos maiores problemas. A enfermeira de Serrana trabalha no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e estava com sintomas de uma gripe leve. O superintendente do HC confirmou que outros profissionais também ficaram doentes. Infelizmente, verificou-se importante aumento nas infecções entre os nossos colaboradores, trazendo de volta o receio de que possamos estar assistindo a uma nova escalada de casos e à perda de avanços duramente conquistados nesses difíceis meses que vivemos ao longo de 2021. Essa elevação tem ocorrido de modo difuso em diferentes áreas desses hospitais, mas chama a atenção o surgimento de surtos envolvendo diversos funcionários de uma mesma área, o que sugere que, em alguns casos, a transmissão esteja se fazendo entre colegas de trabalho, nos momentos em que convivem nas suas atividades de rotina que executam na instituição. Paralelamente, tem-se observado um certo relaxamento por parte de alguns poucos profissionais nas medidas básicas de prevenção, tendo chegado ao nosso conhecimento situações de não uso contínuo de máscaras e de aglomerações nos locais de trabalho, principalmente associadas ao consumo coletivo de café e ou alimentos. Pelo seu potencial de promover e facilitar a transmissão do coronavírus, essas atitudes são absolutamente condenáveis e intoleráveis em nosso meio. O diagnóstico da enfermeira de Serrana, identificada com a nova variante, foi confirmado pelo Hemocentro de Ribeirão Preto. A mulher estava imunizada com as 2 doses da Coronavac, o que pode ter impedido o estado grave da doença. Já retornou ao seu trabalho e é importante dizer que ela não usava o transporte coletivo, ela ia de transporte particular. Isso também é um fato importante para a gente. Serrana foi o primeiro município brasileiro a participar de um projeto do Instituto Butantan sobre o impacto da vacinação em massa durante a pandemia. Com mais de 90% da população imunizada, a cidade viu os índices de óbito e internação por Covid-19 despencarem. O problema é que muita gente se descuidou. Apesar dos números positivos, a orientação da vigilância epidemiológica é para a população não relaxar nos cuidados. É que tem mais um motivo para isso. O número de casos de Covid-19 aqui em Serrana voltou a subir. O último levantamento apontou 9 casos, nenhum da nova variante. Nós estávamos com 1,01 de percentual de positividade. Com esse mapeamento que nós fizemos do inquérito epidemiológico, subiu para 1,39. Os protocolos sanitários eles devem seguir mesmo sendo vacinados, porque é importante o uso de máscara, asepsia das mãos, evitar aglomeração e também a questão do distanciamento, que é muito importante. A Delta também foi identificada em pacientes de Pirassununga recentemente. Foram 2 casos em menos de um mês. O primeiro contaminado foi um cadete da Força Aérea Brasileira, que já está curado, segundo a Prefeitura. O segundo paciente é um homem de 42 anos que está em isolamento e sendo monitorado. Ele já tinha tomado a primeira dose da vacina AstraZeneca antes de contrair a variante. Os exames foram coletados no início do mês de agosto.
Outros 4 casos da Delta foram confirmados em Leme. Em Serrana, a vigilância epidemiológica mantém o monitoramento rígido, principalmente porque a doença ainda mata. Os óbitos são mais comuns entre os que se recusaram a tomar a vacina. A gente está em torno assim, de 60% de vacinados e 40% não vacinados. Óbitos. São poucos, diminuiu muito o número de óbitos, né? O potencial de imunização da vacina ao longo do tempo ainda é uma incógnita. Por isso, numa nova etapa do projeto, o Butantan está analisando amostras de sangue dos pacientes, colhidas a cada 3 meses. A gente vai fazer essa coleta agora com 3 meses, na verdade a gente já até fez, e depois vamos avaliar também com 6, 9, 12 meses pós-vacinação. Também foi selecionada uma amostra, né, de 200 pacientes aí para que seja feita a avaliação da imunidade celular, né, para a gente conhecer essa outro aspecto da imunidade que a gente considera importante, né? Rony pedala pela cidade vendendo doces e garante que mesmo no trabalho ao ar livre, mantém a máscara por precaução. Nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que vigiar, andar com álcool. A Prefeitura de Serrana pede que a população mantenha o uso de máscara e o distanciamento social. A Prefeitura de Ribeirão Preto não confirma nenhum caso oficial da variante Delta na cidade, mas está investigando a contaminação da enfermeira que trabalha no HC de Ribeirão. Segundo a Prefeitura, não houve nenhum relato de que pessoas que conviveram com essa profissional da saúde tenham apresentado os sintomas da doença. Apesar do superintendente do HC ter confirmado surtos em alguns departamentos do hospital, a assessoria de imprensa do HC não deu mais detalhes de quantos funcionários podem ter ficado doentes.